Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos unidos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma oportunidade, é uma graça imensa nós podermos escutar a palavra de Deus juntos, rezando e aplicando a palavra que nós ouvimos, meditamos e experimentamos pela força da oração. Que o Espírito Santo no dia de hoje nos conduza no nosso estudo bíblico. Vamos suplicá-lo para que essa graça seja derramada sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar sua palavra, também o seu caderno de estudos bíblicos, para nós darmos sequência ao nosso estudo, à carta aos Filipenses. Isso mesmo, estamos no capítulo 1, então anota aí, Filipenses capítulo 1, versículos 18b até o versículo 30. Filipenses, capítulo 1, versículos 18b ao versículo 30. Vamos ler o texto. Mas sempre me alegrarei, pois sei que isto contribuirá para a minha salvação, graças às vossas preces e à assistência do Espírito de Jesus Cristo. A minha expectativa e esperança é de que não vou perder a causa, em qualquer hipótese. Pelo contrário, conservarei toda a minha segurança e, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer eu escape da morte, quer não. Para mim, de fato, viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, se continuando na vida corporal eu posso produzir um trabalho fecundo, então já não sei o que escolher. Estou num grande dilema. Por um lado, desejo ardentemente partir para estar com Cristo, o que para mim é muito melhor. Por outro lado, parece mais necessário para o vosso bem que eu continue a viver neste mundo. Certo disto, sei que vou permanecer e continuar convosco e para o vosso progresso e alegria da fé. Assim, com a minha volta à vossa comunidade, aumentarão os motivos de vos gloriardes no Cristo Jesus. Em suma, vivei vossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Assim, quando eu for visitar-vos, ou ausente, ouvir falar de vós, podereis certificar-me de que estáis firmes num só espírito, lutando juntos com a sua alma pela fé do Evangelho, sem nenhum medo diante dos adversários. Para eles isto é indício claro de condenação, para vós, porém, de salvação. E isto vem de Deus. A vós foi concedida a graça não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, engajados na mesma luta em que me vistes empenhado e na qual ainda continuo, conforme estáis informados. O apóstolo está aqui destinando essa carta aos Filipenses, lembrando que lá era uma cidade criada para os soldados romanos aposentados, já reformados. Então, tinha uma colônia judaica, mas a cidade de Filipos, e é até interessante a gente entender quando Paulo termina assim, falando de engajamento, de batalha. Engajados, versículo 30, na mesma luta em que me vistes empenhado e na qual ainda continuo conforme estáis informados. Isso nos permite entender exatamente essa luta do cristão. O apóstolo está vivendo aqui um momento de expectativa de ser absolvido, de ser solto naquela condenação, mas ao mesmo tempo muito disponível para a vontade de Deus. Se ele tiver que morrer por causa do Evangelho, do testemunho, ele está dizendo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, eu até preferiria morrer. O martírio já abre a porta do céu. Então o apóstolo Paulo tem essa consciência. Mas o importante é fazer a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é que eu fique para o progresso da vossa fé, para que vocês possam experimentar ainda mais daquilo que Deus pode fazer através de mim, do meu ministério, então eu aceito permanecer.
O mais importante é a submissão à vontade de Deus. E o apóstolo Paulo diz isso aqui de uma forma muito clara, muito explícita. Porém, eu e você precisamos também crescer na nossa vida espiritual, na nossa intimidade com o Senhor, na nossa experiência de amizade com Cristo, a ponto de nós chegarmos nesse nível que o apóstolo Paulo chegou. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Muitos de nós temos medo da morte, não é verdade? Exatamente por conta do pecado original, a morte ficou temerosa, aquele temor. Porém, o Salmo vai dizer para nós, o salmista, o rei Davi, mesmo que eu tenha que passar pelo vale tenebroso da sombra da morte, eu nada temerei porque tu estás comigo. Acabou a solidão da morte. Cristo morreu por nós. Cristo passou nessa etapa de solidão para nos acompanhar no nosso processo de Páscoa e de vida eterna. Por isso a segurança de Paulo, morrer para mim é lucro, é ganho. Ele não tem medo. Ele não tem medo porque ele sabe que ele vai encontrar o Senhor. E quando a gente tem a vida alinhada com a vida de Cristo, o pensamento alinhado com o pensamento de Cristo, o coração unido ao coração de Cristo, nós ficamos em paz, porque nós sabemos que as portas do céu se abrirão para nós. Mas um grande ensinamento que o apóstolo vai nos dar aqui também, ensinando aos filipenses, é que o sofrimento tem sentido na vida de um cristão. Nós não sofremos à toa. As dores que você passa, as enfermidades, as tribulações, perseguições, os momentos difíceis que possam acontecer na sua vida, se você os vive como um cristão unido a Cristo, Cristo crucificado, unido às dores de Cristo, esse sofrimento tem sentido. E o apóstolo deixa isso muito, muito claro para eles, não é? Ele vai dizer, aqui, versículo 27, em suma, vivei vossa cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Viver a nossa cidadania de uma maneira digna do evangelho de Cristo. O evangelho precisa ser fecundado na nossa vida, precisa nos fortalecer. Assim, quando eu for visitar-vos, ele tinha essa esperança de visitá-los, ou ausente, ouvir falar de vós, podereis certificar-me de que estáis firmes num só espírito. Num só espírito, lutando juntos. Por isso nós vivemos a vida comunitária, a vida eclesial. Por isso nós não podemos deixar de viver a vida espiritual na igreja. Isso é fundamental para mim e para você. Viver uma vida eclesial, viver uma vida justa, uma vida em comunidade. A nova era que prega que a gente pode rezar no nosso quarto sozinho, sem precisar de igreja, só aceitar a Cristo e pronto, acabou. Não. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aqui ele vai dizer, lutar juntos com uma só alma pela fé do evangelho, sem nenhum medo diante dos adversários. Sem nenhum medo. Sem nenhum medo. Para eles isto é indício claro de condenação, para vós, porém, de salvação. E isto vem de Deus. A vós foi concedida a graça não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então, sofrer por Cristo, por amor a Cristo, ofertar os nossos sofrimentos, as nossas dores. O apóstolo ensina exatamente isso. Os inimigos vão achar que estão vencendo quando nos atacam, quando nos perseguem, quando nos impõem sofrimentos, humilhações, perseguições, calúnias. Mas se nós soubermos sofrer em Cristo, com Cristo e por Cristo, para nós, como diz o apóstolo, porém, será salvação. Não simplesmente uma dor, não simplesmente um sofrimento, não simplesmente uma perda de reputação, não simplesmente uma enfermidade, não simplesmente uma dor, uma tribulação, não. Será força de salvação. Por isso, Paulo vai garantir aquilo que é fundamental nós entendemos. Para mim, viver é Cristo e morrer é ganho, é lucro. Eu e você precisamos adestrar o nosso coração para essa grande realidade de viver uma vida em Cristo que nos capacita a entender que a vida vivida aqui nessa terra tem que ser juntamente com os irmãos na luta da fé para aplicar o Evangelho, para viver a cidadania de maneira digna, a nossa cidadania cristã. E vivendo assim, o coração livre para aquilo que Deus quiser,
Se Ele quiser nos chamar, nós estamos prontos. Se Ele voltar, nós também estamos prontos. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje desse texto? A nossa vida com Cristo deve se tornar cada vez mais intensa e concreta, a ponto de todos os nossos atos e toda a realidade que diz da nossa vida seja marcada pela fé, pelo Evangelho. Isso dá sentido a tudo, aos momentos bons e aos de sofrimento. Viver para mim é Cristo. Viver para mim é Cristo. Isso deve ser uma meta para mim e para você. O nosso viver tem sido Cristo. As nossas atitudes têm sido marcadas por Cristo. O nosso sofrimento tem estado unido ao sofrimento de Cristo. Essa é a aplicação da palavra de Deus hoje, na minha vida e na sua vida. Vamos rezar? É isso que nós queremos experimentar na nossa vida, Senhor, a partir da palavra escutada e meditada. Que o Senhor seja o nosso viver, que o Senhor seja o nosso existir, que o Senhor seja o motivo de cada passo que nós dermos, Jesus. Que o Senhor seja também o caminho para a nossa Páscoa. E aí, como Paulo, nós poderemos dizer, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, é ganho, porque eu sei que em qualquer uma dessas situações, o Senhor estará comigo, porque eu escolhi estar com o Senhor. Hoje, a partir dessa palavra, me dê a capacidade de avançar no caminho da fé, vivendo o Evangelho, aplicando no meu dia a dia os critérios e valores do Evangelho, do reino dos céus. Me ajuda também, Senhor Deus, a dar sentido aos momentos difíceis, às dores, sofrimentos, perdas, lutas, porque o Senhor está comigo e eu compartilho das suas dores, dos seus sofrimentos, vivendo assim, de uma forma espiritual também, os meus sofrimentos. Tudo isso me fará crescer, tudo isso me fará avançar no caminho da salvação e isso é obra do Senhor. Então hoje, Senhor, eu quero dizer, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. A certeza que precisa invadir a alma de um cristão, de alguém que vive em Cristo, que vive por Cristo, que vive com Cristo, é exatamente essa certeza da salvação. É a alegria da salvação que vai invadindo a nossa alma e que vai dando sentido a tudo que nós vivemos e experimentamos. Se assim eu e você fizermos, nós experimentaremos o favor de Deus, a graça de Deus em cada momento da nossa vida. E no fim, nós contemplaremos a salvação. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.